Ela ajudou um mendigo com a sua última moeda, sem saber que ele era um bilionário disfarçado. Se você é fã de romances, inscreva-se, curta e diga de onde está assistindo. Vamos compartilhar o amor. Marina Varela correu pela Avenida Paulista com os cabelos desalinhados, uma meia preta e outra azul marinho, resultado de mais uma manhã caótica em seu apartamento minúsculo. Aos 22 anos, ela havia descoberto que ser adulta era muito mais complicado do que os filmes faziam parecer, especialmente quando se tinha apenas R$ 15 na carteira e 3 dias até o próximo pagamento. Por favor, não deixe que eu chegue atrasada de novo, murmurou enquanto esquivava dos pedestres, segurando firmemente sua bolsa vintage, uma herança da avó que já havia visto dias melhores. Sua vida em São Paulo era uma montanha-russa constante. Formada em jornalismo há 6 meses, trabalhava como freelancer para um blog de cultura pop, o que significava rendimentos tão imprevisíveis quanto o clima paulistano. Alguns meses conseguia pagar todas as contas, outros sobrevivia com macarrão instantâneo e a generosidade ocasional da melhor amiga Júlia. Naquela manhã específica, Marina tinha uma entrevista importante com o dono de uma galeria de arte no centro da cidade, uma oportunidade que poderia finalmente dar estabilidade à sua carreira. O problema era que havia perdido a noção do tempo organizando suas perguntas e revisando suas anotações pela 10ª vez. Ao dobrar a esquina próxima à estação do metrô, quase tropeçou em suas próprias pernas quando viu um homem sentado na calçada. Ele parecia ter uns 60 anos, roupas surradas, cabelos grisalhos desgrenhados e um olhar cansado que Marina reconheceu imediatamente. Era o mesmo olhar que via no espelho nos dias ruins. O homem segurava um cartão improvisado onde se lia: "Preciso de ajuda para comer hoje." Marina parou abruptamente, causando um pequeno engarrafamento de pedestres irritados atrás dela. Olhou para o relógio. Ainda tinha 10 minutos até a entrevista, mas o metrô demorava pelo menos 15 para chegar ao centro. Olhou novamente para o homem, depois para sua carteira. R$ 15, sua última reserva até a sexta-feira. "Marina, você é completamente louca", sussurrou para si mesma, mas já estava se agachando ao lado do homem. "Oi", disse gentilmente. Bem, não tenho muito, mas..." Abriu a carteira e retirou uma nota de R$ 10. "Espero que ajude." O homem levantou os olhos, surpreso. A maioria das pessoas passava por ele como se fosse invisível, mas aquela jovem de roupas simples e sorriso genuíno havia parado. "Obrigado, menina. Deus te abençoe", disse com voz rouca de emoção. Marina sorriu e se levantou quando percebeu que ainda tinha R$ 5. Hesitou por um segundo. Pensou na passagem do metrô que custava R$ 4,50 e então entregou a nota restante também. "Pronto, agora sim", disse, mais para si mesma do que para ele. "Mas, moça, você não precisa..." "Preciso sim", interrompeu Marina com um sorriso. "Todo mundo precisa de um pouco de gentileza às vezes." E saiu correndo, deixando para trás um homem perplexo e R$ 15 mais pobre, mas estranhamente mais leve. O que Marina não sabia era que aquele homem, Rafael Siqueira, de 45 anos, era na verdade um dos empresários mais influentes do país. Filho de uma família tradicional paulistana, Rafael havia construído um império no setor de tecnologia e investimentos que valia bilhões. Mas nos últimos meses, cansado da falsidade do mundo corporativo e dos interesseiros que o cercavam, havia decidido fazer um experimento social bizarro. Uma vez por semana, se disfarçava de mendigo e sentava em diferentes pontos da cidade, observando como as pessoas reagiam à pobreza. Era sua forma de tentar entender quem realmente tinha um coração generoso e quem fingia bondade apenas quando convinha. Em 6 meses de pesquisa, Rafael havia encontrado principalmente indiferença, alguns olhares de desprezo e raras demonstrações de caridade calculada, pessoas que davam esmolas enquanto tiravam selfies para postar nas redes sociais. Mas nunca havia encontrado alguém como Marina. Ainda sentado na calçada, Rafael observou a jovem desaparecer na multidão, tropeçando levemente nos próprios pés, mas com um sorriso no rosto. Ela havia dado tudo o que tinha sem pensar 2 vezes, sem tirar foto, sem fazer drama, simplesmente porque era a coisa certa a fazer. "Interessante", murmurou, guardando cuidadosamente as 2 notas no bolso. Enquanto isso,
Marina descobriu que correr de salto alto era uma péssima ideia quando chegou à galeria de arte completamente ofegante, com o cabelo ainda mais desarrumado e 5 minutos de atraso. Desculpe, disse ao recepcionista, tentando recuperar o fôlego. Eu sou Marina Varela. Tenho uma entrevista marcada com o Sr. Augusto às 10 horas. O recepcionista, um jovem de óculos e ar entediado, olhou-a de cima a baixo com evidente desaprovação. Ele está esperando há 5 minutos. Não gosta de atrasos. Marina engoliu em seco. Sua primeira impressão já estava arruinada, e ela nem havia começado a entrevista. Augusto Mendes era exatamente o tipo de pessoa que Marina imaginava que dirigiria uma galeria de arte sofisticada, elegante, intimidador e com um sorriso que não chegava aos olhos. Durante os 40 minutos seguintes, ela lutou para manter a compostura, enquanto ele fazia perguntas capciosas sobre sua experiência, questionava suas referências e deixava claro que esperava muito mais de um jornalista sério. Vejo aqui que você trabalha principalmente com cultura pop, disse Augusto, folheando seu portfólio com expressão de quem havia encontrado algo desagradável. Nossa galeria representa artistas contemporâneos de renome internacional. Não sei se há compatibilidade. Marina sentiu o rosto esquentar. Sr. Augusto, eu entendo sua preocupação, mas acredito que arte é arte, independentemente do meio ou do público. Posso escrever sobre Van Gogh com a mesma paixão que escrevo sobre grafite urbano. Paixão, repetiu ele, como se a palavra tivesse um gosto ruim. Interessante. Bem, vamos ver. Você tem carro? A pergunta pegou Marina desprevenida. Carro? Não, por quê? Muitas de nossas coberturas são em locais de difícil acesso. Reventos em casas na Granja Viana, vernissagens em Campos do Jordão. Augusto suspirou teatralmente. Enfim, vou pensar no seu caso. Te ligamos. Marina sabia que aquela era a versão educada de não, obrigado. Saiu da galeria sentindo-se pequena e questionando suas escolhas de vida. Havia dado seus últimos R$ 15 para um estranho e perdido uma oportunidade de emprego no mesmo dia. Definitivamente não estava sendo seu dia de sorte. Caminhou até a estação de metrô, calculando mentalmente se tinha dinheiro suficiente no cartão para voltar para casa. Tinha. Mal, mas tinha. Durante a viagem de volta, Marina não conseguia parar de pensar no homem da calçada. Havia algo em seus olhos, uma inteligência escondida por trás do cansaço que a intrigava. Esperava que ele conseguisse comprar uma refeição decente com o dinheiro. O que ela não imaginava era que naquele exato momento, Rafael Siqueira estava em seu escritório no último andar de um dos prédios mais modernos da Faria Lima, relatando sua manhã à assistente pessoal. Cancele minhas reuniões da tarde, Carla, disse, tirando a barba postiça e as roupas velhas. Preciso pesquisar uma pessoa. Pesquisar, senhor? Uma jornalista chamada Marina Varela. Quero saber tudo sobre ela. Carla, acostumada às excentricidades do chefe, apenas assentiu. Em 2 horas tinha um dossiê completo sobre Marina, na mesa de Rafael. Marina Silva Varela, 22 anos, formada em jornalismo pela PUC-SP, órfã de pai desde os 15 anos, criada pela mãe, Teresa, que trabalhava como enfermeira. Sempre foi uma aluna exemplar, mas teve que conciliar estudos com trabalho para ajudar em casa. Depois da formatura, a mãe se mudou para o interior para cuidar da avó doente, e Marina ficou em São Paulo tentando construir a carreira. Freelancer para diversos veículos, especializada em cultura pop e arte urbana. Mora sozinha num apartamento pequeno na Zona Oeste, não tem carro, não tem dívidas no SPC, provavelmente porque não consegue crédito suficiente para se endividar. Sem namorado há 8 meses, última relação foi com um colega de faculdade que terminou tudo por mensagem de texto. Interessante, murmurou Rafael novamente, palavra que havia se tornado seu mantra desde a manhã. Uma jovem honesta numa cidade de oportunistas. Durante os dias seguintes, Rafael não conseguiu tirar Marina da cabeça. Havia algo na simplicidade do gesto dela que o havia tocado de uma forma que não sentia há anos. Decidiu que precisava conhecê-la melhor, mas não sabia como abordar a situação sem parecer um stalker completo. A oportunidade surgiu quando Carla mencionou que o grupo de Rafael havia acabado de adquirir uma pequena revista digital de arte e cultura que precisava de novos colaboradores. Arte Fácil,
disse Carla, mostrando o site no tablet. Público jovem, conteúdo descontraído sobre arte contemporânea. Estava quase falindo quando compramos. Precisa de sangue novo. Rafael sorriu pela primeira vez em dias. Perfeito. Quero que você entre em contato com uma jornalista específica. Marina Varela. Ofereça uma posição como redatora sênior. Salário? Generoso, mas não excessivamente, não quero que desconfie. 2 dias depois, Marina estava em casa, comendo seu terceiro miojo da semana e questionando suas escolhas de vida, quando o telefone tocou. Marina? Aqui é Sofia Campos, editora da revista Arte Fácil. Encontrei seu portfólio online e fiquei impressionada com seu trabalho. Teria interesse em conversar sobre uma posição fixa aqui conosco? Marina quase derrubou o macarrão. Posição fixa? Sério? Muito sério. Poderia vir aqui amanhã às 2 da tarde? Depois de desligar, Marina dançou pela sala do apartamento, tropeçando na mesa de centro e derrubando uma pilha de livros. Finalmente, uma oportunidade real. A sede da Arte Fácil ficava num prédio moderno na Vila Madalena, muito diferente da atmosfera intimidante da galeria. Sofia Campos era uma mulher na casa dos 40, cabelos cacheados, roupas coloridas e um sorriso genuíno que imediatamente colocou Marina à vontade. Adorei seu artigo sobre a influência do grafite na arte contemporânea, disse Sofia, folheando algumas impressões do trabalho de Marina. É exatamente o tipo de abordagem que queremos aqui. Arte acessível, mas sem ser superficial. A entrevista foi completamente diferente da anterior. Sofia fez perguntas sobre paixões, projetos dos sonhos, visões sobre o futuro da arte. Marina se sentiu ouvida, valorizada, como se suas ideias realmente importassem. A posição é de redatora sênior, explicou Sofia. Salário inicial de 4.500. Vale refeição, plano de saúde básico. Não é uma fortuna, mas é estável. O que acha? Marina teve que se controlar para não pular da cadeira. Era 3 vezes mais do que ganhava nos seus melhores meses como freelancer. Eu aceito, disse talvez alto demais. Quer dizer sim, seria maravilhoso. Ótimo. Pode começar na segunda-feira? Saindo do prédio, Marina se sentiu nas nuvens. Finalmente, as coisas estavam dando certo. Decidiu comemorar com algo que não fazia há meses. Almoçar num restaurante de verdade. Escolheu um pequeno bistrô na própria Vila Madalena. Nada muito sofisticado, mas que servia uma lasanha que parecia divina, depois de semanas de miojo. Estava saboreando cada garfada quando ouviu uma voz familiar atrás dela. Com licença, você não seria a moça que me ajudou na Paulista semana passada? Marina se virou e quase engasgou com a lasanha. Era ele, o mendigo para quem havia dado seus últimos 15 reais. Mas agora estava completamente diferente. Roupas limpas e simples, cabelos cortados, barba feita. Parecia normal, até bonito para alguém da idade dele. Você, exclamou levantando-se da cadeira. Como está? Conseguiu? Quer dizer, espero que tenha conseguido comer alguma coisa com o dinheiro. Rafael sorriu, divertindo-se com a situação. Havia planejado esse encontro casual cuidadosamente, mas não havia previsto como ficaria nervoso ao vê-la novamente. Consegui sim, obrigado. Posso me sentar? Gostaria de agradecer adequadamente. Marina gesticulou para a cadeira vazia à sua frente. Claro, por favor, e não precisa agradecer. Foi o mínimo que eu podia fazer. O mínimo, repetiu Rafael sentando-se. Interessante perspectiva. Para você pode ter sido o mínimo, para mim foi muito significativo. Havia algo na forma como ele falava, na escolha cuidadosa das palavras, que intrigou Marina. Não parecia com outros moradores de rua que havia conhecido. Desculpe a curiosidade, mas você parece diferente hoje. Conseguiu um lugar para ficar? Rafael tinha preparado uma história, mas olhando para os olhos curiosos e gentis de Marina, decidiu se ater a uma versão próxima da verdade. Na verdade, minha situação é complicada. Digamos que estou passando por uma fase de transição na vida, reavaliando prioridades, sabe? Entendo perfeitamente, disse Marina, assentindo vigorosamente. Eu mesma estou nessa. Aliás, acabei de conseguir um emprego fixo hoje. Primeira vez em meses que tenho algo estável. A sinceridade dela era refrescante. Rafael estava acostumado com pessoas que mediam cada palavra, calculavam cada gesto. Marina simplesmente falava, sem filtros, sem segundas intenções. Parabéns,
Em que área? Jornalismo cultural. Vou trabalhar numa revista digital chamada Arte Fácil. Não sei se você conhece. Rafael quase se engasgou com o café que havia pedido. Arte Fácil? Que coincidência incrível. Eu tenho um certo interesse na área artística. Sério? Que tipo de interesse? Mais uma vez Rafael se viu entre a verdade e a mentira. Digamos que sou um apreciador. Gosto de descobrir novos talentos, investir em projetos culturais. Não era totalmente mentira. Ele realmente investia em arte, embora numa escala muito maior do que Marina poderia imaginar. Conversaram por 2 horas. Marina falou sobre seus sonhos de democratizar a arte, de mostrar que cultura não precisava ser elitista. Rafael, cuidadosamente, compartilhou histórias sobre sua paixão por descobrir artistas desconhecidos, omitindo convenientemente os números envolvidos em seus pequenos investimentos. Você é uma pessoa fascinante, Marina, disse Rafael quando finalmente pediram a conta. Posso te convidar para jantar algum dia? Como forma de agradecer adequadamente pela sua gentileza. Marina corou levemente. Havia algo em Rafael que a atraía. Uma maturidade e profundidade que não encontrava em homens da sua idade. Além disso, ele tinha os olhos mais bonitos que já havia visto, escuros, expressivos, com pequenas rugas que sugeriam alguém que ria frequentemente. Eu adoraria, respondeu sinceramente. Ótimo, que tal sábado à noite? Perfeito. Trocaram números. Rafael deu-o de um celular secundário que usava para assuntos pessoais e se despediram com um beijo no rosto que deixou Marina com borboletas no estômago. Durante o resto da semana, Marina flutuou entre o novo emprego e a ansiedade pelo encontro. A Arte Fácil se mostrou tudo o que Sofia havia prometido. Ambiente descontraído, colegas colaborativos e um chefe, Daniel, que realmente valorizava sua opinião. Sua matéria sobre a exposição de arte urbana ficou excelente, disse Daniel na sexta-feira. O engajamento online foi o maior que tivemos este mês. Marina se sentia realizada profissionalmente pela primeira vez em muito tempo. E pessoalmente, bem, sábado à noite ela descobriria se a química que havia sentido com Rafael era real ou apenas resultado da gratidão. Sábado chegou com Marina passando 3 horas tentando decidir o que vestir. Rafael havia sugerido um restaurante tranquilo no Itaim, mas ela não fazia ideia do que isso significava na prática. Optou por um vestido preto simples, mas elegante, praticamente a única peça adulta do seu guarda-roupa, e sapatilhas baixas, porque já havia aprendido que salto alto e ela não eram compatíveis em situações de nervosismo. O restaurante Vinho em Companhia era de fato tranquilo, ambiente intimista, luzes baixas, mas sem a pretensiosidade exagerada que Marina temia. Rafael já estava esperando numa mesa do canto, vestindo uma camisa social azul que realçava seus olhos e um sorriso que a fez esquecer temporariamente como andar direito. Você está linda, disse ele, levantando-se para cumprimentá-la. Obrigada, Marina respondeu, tentando disfarçar o nervosismo. Você também está muito bem. Era verdade. Longe das roupas de mendigo e do aspecto descuidado da primeira vez que o viu, Rafael era genuinamente atraente. Havia algo na forma como se movia, na confiança discreta, que sugeria alguém acostumado a ambientes sofisticados. Espero que goste de vinho, disse ele, indicando uma garrafa já aberta na mesa. Pedi um tinto argentino, nada muito elaborado. Marina, que costumava beber vinho de caixinha quando estava se sentindo luxuosa, assentiu entusiasticamente. Adoro vinho. Quer dizer, não entendo muito, mas gosto. A honestidade dela o fez sorrir. No mundo de Rafael, as pessoas sempre fingiam entender de tudo. Vinho, arte, investimentos, mesmo quando claramente não entendiam. Marina, por outro lado, admitia suas limitações com uma naturalidade refrescante. Então vamos descobrir juntos, disse ele, servindo o vinho. Saúde, saúde, e obrigada novamente por me convidar. Na verdade, quem deveria estar agradecendo sou eu. Você me fez um bem que nem imagina naquele dia. Marina baixou os olhos um pouco constrangida com o elogio. Não foi nada demais. Foi sim, interrompeu Rafael gentilmente. Você não me conhecia de nada, estava claramente com pressa e mesmo assim parou para ajudar. Não é todo mundo que faria isso. Talvez as pessoas devessem fazer mais, murmurou Marina, girando a taça de vinho entre os dedos.
O mundo seria um lugar melhor se todos fossem um pouco mais, sei lá, gentis. Rafael a observou por um momento, fascinado. Ela realmente acreditava nisso. Não estava sendo performática ou tentando impressioná-lo. Simplesmente acreditava que gentileza era um valor importante. Conte-me sobre você, disse ele. Além do jornalismo, o que mais gosta de fazer? Marina riu, um som genuíno que fez algo estranho no peito de Rafael. Honestamente, minha vida é bem simples. Gosto de ler, assistir filmes ruins, caminhar pela cidade descobrindo lugares novos. Nas horas vagas, tento cozinhar pratos que sempre saem diferentes da receita. Sempre different como? Bem, semana passada tentei fazer um risoto que acabou virando uma sopa estranha. Mas estava gostosa. Defendeu-se rindo. E você? O que gosta de fazer quando não está reavaliando prioridades? Rafael precisou pensar rapidamente. Não podia falar sobre reuniões de diretoria, viagens internacionais de negócios ou seu hobby de colecionar arte contemporânea. Gosto de observar pessoas, disse finalmente. Entender o que as motiva, como pensam, e caminhadas. Adoro caminhar pela cidade, especialmente de madrugada quando está mais silenciosa. De madrugada? Não tem medo? São Paulo à noite tem uma energia diferente. É como se você pudesse ver a alma da cidade sem as distrações do dia. Marina assentiu entusiasticamente. Exato. Já caminhei várias vezes pela Vila Madalena de madrugada, voltando de alguma festa ou evento. Tem algo mágico mesmo. Conversaram sobre a cidade, sobre lugares favoritos, sobre pequenas descobertas cotidianas. Rafael se viu genuinamente interessado nas histórias de Marina. Como havia encontrado uma livraria escondida num porão na Liberdade, ou como havia passado uma tarde inteira conversando com um artista de rua sobre a diferença entre arte e vandalismo. Você tem uma forma muito particular de ver o mundo, observou Rafael quando chegaram à sobremesa. Particular como? Você encontra beleza em coisas que a maioria das pessoas ignora. É um dom raro. Marina corou novamente. Acho que é só curiosidade mesmo. Sempre fui assim desde pequena. Minha mãe dizia que eu fazia milhares de perguntas sobre tudo. E ela respondia. O rosto de Marina se suavizou. Sempre. Mesmo quando estava cansada depois de um plantão duplo no hospital, ela inventava respostas elaboradas para as minhas perguntas mais bobas, como por que o céu era azul ou para onde iam os gatos quando choviam. Para onde vão os gatos quando chove? Para o planeta secreto dos gatos, obviamente. Eles têm naves espaciais invisíveis. Rafael riu, uma gargalhada genuína que surpreendeu até ele mesmo. Fazia tempo que não ria assim, sem calcular o efeito ou medir a resposta. Gostaria de conhecê-la, sua mãe. Ela adoraria você, disse Marina sem pensar. Depois se deu conta do que havia dito. Quer dizer, não se desculpe. É um elogio. O jantar se estendeu até o restaurante começar a dar sinais educados de que eles deveriam considerar ir embora. Rafael insistiu em pagar a conta, apesar dos protestos de Marina. Da próxima vez você paga, disse ele, e ela sentiu uma pequena explosão de alegria ao ouvir próxima vez. Saindo do restaurante, Rafael ofereceu-se para chamar um Uber para Marina, mas ela declinou. Prefiro caminhar, não moro longe, e a noite está linda. Posso acompanhá-la? Marina hesitou por um segundo. Mal conhecia Rafael, mas algo nele inspirava confiança. Além disso, a ideia de prolongar a noite era tentadora. Claro, se você não se importar. Caminharam pelas ruas do Itaim, conversando sobre tudo e nada. Rafael se viu relaxando de uma forma que não lembrava haver experimentado há anos. Marina tinha um jeito de fazer perguntas que o faziam pensar, de compartilhar observações que o faziam ver coisas familiares sob uma luz nova. Essa árvore sempre me chamou a atenção, disse Marina, parando em frente a uma figueira antiga que crescia no meio da calçada. Olha como ela encontrou uma forma de existir no meio de tanto concreto. É meio poética, não acha? Rafael olhou para a árvore, depois para Marina. Você tem razão. Resistência disfarçada de beleza. Exatamente. Você entende. Continuaram caminhando, e Rafael se deu conta de que havia muito tempo não prestava atenção real nas ruas por onde passava. Sempre estava no banco de trás de carros executivos, falando ao telefone ou revisando documentos. Caminhar com Marina era como ver a cidade com olhos novos. Quando chegaram ao prédio simples onde Marina morava, ela se virou para ele com um sorriso tímido.
Obrigada pela noite maravilhosa. Faz tempo que não me divertia tanto. O prazer foi meu, disse Rafael, e realmente foi. Posso te ligar amanhã? Eu adoraria. Ficaram um momento se olhando, e Rafael sentiu uma vontade quase irresistível de beijá-la. Mas algo o segurou. Talvez a consciência de que estava vivendo uma mentira, ou talvez simplesmente o desejo de não acelerar algo que parecia especial. Em vez disso, aproximou-se e deu-lhe um beijo suave no rosto, deixando a mão por um segundo a mais no braço dela. Boa noite, Marina. Boa noite, Rafael. Ele esperou até que ela entrasse no prédio antes de ir embora, caminhando até uma rua movimentada, onde seu motorista particular o esperava discretamente. Para casa, Sr. Siqueira? Perguntou Carlos, o motorista que trabalhava com ele há mais de 10 anos. Para casa, Carlos. E obrigado pela descrição. Carlos assentiu. Trabalhava para pessoas ricas há tempo suficiente para saber que às vezes elas faziam coisas estranhas e não era pago para fazer perguntas. Durante a viagem até sua cobertura nos jardins, Rafael refletiu sobre a noite. Não conseguia lembrar da última vez que havia se sentido tão presente, tão interessado genuinamente em conhecer outra pessoa. Marina tinha um jeito de fazê-lo esquecer quem ele era, ou pelo menos quem o mundo achava que ele deveria ser, mas também sabia que estava pisando em terreno perigoso. Quanto mais tempo passasse com ela, mais difícil seria manter a mentira. E quando Marina descobrisse a verdade, quando não se, como ela reagiria? Na manhã seguinte, Marina acordou ainda sorrindo. Havia algo em Rafael que a intrigava profundamente. Ele tinha um jeito de ouvi-la que a fazia sentir-se interessante, importante. E aqueles olhos, definitivamente não conseguia parar de pensar naqueles olhos. No trabalho, Sofia notou imediatamente seu humor elevado. Alguém teve um bom fim de semana, observou com um sorriso conhecedor. Marina corou. Saí para jantar com um amigo. Amigo, é? Esse amigo tem nome? Rafael. E antes que pergunte, foi só um jantar. Por enquanto, disse Sofia com um piscar de olhos. Mas vou te dar um conselho não solicitado. Quando encontrar alguém que a faça sorrir assim, não deixe escapar. Durante a semana, Rafael e Marina trocaram mensagens constantes. Ele tinha um jeito de escrever que era ao mesmo tempo intelectual e divertido. E Marina se pegou esperando ansiosamente por cada notificação no celular. Rafael, passei na frente daquela árvore hoje. Você tem razão. Ela realmente é poética. Marina, disse que você entenderia. A arte está em todo lugar, só precisamos parar para ver. Rafael, falando em arte, vi que você escreveu sobre uma exposição de fotografia urbana. Gostaria de ver junto comigo no sábado? Marina quase derrubou o celular. Rafael estava prestando atenção no seu trabalho, seguindo suas matérias. Marina, você leu minha matéria? Rafael, claro. Você escreve muito bem. Tem um jeito de tornar arte acessível sem simplificar demais. O elogio a deixou nas nuvens pelo resto da semana. No sábado, se encontraram na entrada da exposição no Centro Cultural Banco do Brasil. Marina havia pesquisado sobre o fotógrafo, um artista mexicano que retratava a vida urbana com um olhar poético e melancólico. Preparado para ver a alma da cidade através das lentes de alguém? Perguntou Marina quando Rafael chegou. Preparadíssimo, respondeu ele, oferecendo o braço. A exposição era pequena, mas impactante. Fotos em preto e branco de pessoas comuns em momentos extraordinários. Um homem idoso dançando sozinho numa praça vazia, uma criança brincando com sombras numa parede, um casal se beijando refletido numa poça d'água. Marina se movia pela exposição como se estivesse numa dança silenciosa, parando diante de cada foto, inclinando a cabeça, fazendo pequenas observações que revelavam uma profundidade de pensamento que impressionava Rafael. Olha esta aqui, disse ela, parando diante de uma foto de uma mulher idosa alimentando pombos numa praça. Ele não fotografou apenas a ação, capturou a solidão dela, mas também a conexão com algo vivo. É simultaneamente triste e esperançoso. Rafael observou tanto a foto quanto Marina. Você vê histórias onde outros veem apenas imagens. Toda foto conta uma história. Essa mulher, aposto que ela perdeu alguém importante. Os pombos são sua forma de ainda cuidar de algo, de se sentir necessária. Como você sabe disso? Marina deu de ombros. Intuição? Ou talvez porque eu faria a mesma coisa.
Havia uma vulnerabilidade nessa admissão que tocou Rafael profundamente. Ele estava acostumado com pessoas que tentavam impressioná-lo com conhecimento técnico ou conexões importantes. Marina simplesmente compartilhava sua alma, sem artifícios. Passaram 2 horas na exposição, e Rafael se surpreendeu com o quanto estava aprendendo. Não sobre fotografia, ele tinha várias obras de fotógrafos renomados em sua coleção particular, mas sobre formas de ver, de sentir arte. "Quer tomar um café?" perguntou quando saíram. "Conheço um lugar aqui perto." Claro, o lugar era uma pequena cafeteria escondida numa galeria de arte independente. Ambiente underground, frequentado por artistas e intelectuais, com paredes cobertas de obras de artistas desconhecidos. "Como você conhece este lugar?" perguntou Marina, impressionada. Rafael tinha descoberto o local durante uma de suas caminhadas noturnas, mas inventou uma desculpa. "Um amigo me indicou. Disse que o café era extraordinário." Sentaram numa mesa pequena no canto, cercados por pinturas vibrantes e esculturas excêntricas. Marina estava visivelmente encantada com o ambiente. "É perfeito", disse ela olhando ao redor. "Tem uma energia criativa incrível. Aposto que Van Gogh adoraria um lugar assim." "Van Gogh? Meu artista favorito. Não pela técnica apenas, mas pela intensidade emocional. Ele pintava como se a vida dependesse disso." Rafael assentiu, pensando nas 3 obras de Van Gogh que tinha em casa, investimentos que comprara mais pelo valor do que pela paixão. Ouvindo Marina falar, começou a questionar se realmente entendia a arte ou apenas a possuía. "É você?" perguntou Marina. "Tem algum artista favorito?" Rafael hesitou. Suas preferências reais eram influenciadas por aconselhamento de especialistas e valor de mercado. Mas olhando para o entusiasmo genuíno de Marina, decidiu ser honesto sobre algo que realmente o tocava. "Tenho uma estranha fascinação por arte de rua", disse. "Não sei muito sobre técnica, mas há algo sobre arte que existe só por existir, sem esperar nada em troca, que me impressiona." Os olhos de Marina se iluminaram. "Sim, arte como resistência, como forma de democratizar a beleza. Já pensou em quantas pessoas veem um grafite num muro versus quantas vão a um museu? Nunca havia pensado dessa forma. A arte de rua é para todos. Não importa se você tem dinheiro para entrada de museu ou conhecimento formal, ela simplesmente existe e te encontra." Rafael ficou em silêncio por um momento, processando. Marina estava descrevendo exatamente o oposto do mundo artístico que ele conhecia. Exclusivo, elitista, onde o acesso era determinado por status social e econômico. "Você já pensou em fazer um documentário sobre isso?" perguntou. "Seria fascinante." Marina riu. "Com que dinheiro? Documentários custam caro e eu mal consigo manter meu apartamento. Mas e se você encontrasse um patrocinador? Alguém que acreditasse no projeto? Um mecenas moderno?" Marina riu novamente. "Só existem nos filmes, Rafael. Na vida real, as pessoas investem em arte porque querem retorno financeiro ou status social." Rafael sentiu um aperto no peito. Ela estava descrevendo exatamente o tipo de pessoa que ele era, ou havia sido até conhecê-la. "Talvez", disse cuidadosamente, "existam pessoas que investiriam simplesmente porque acreditam que a arte deve ser acessível." "Você é um otimista", disse Marina com carinho. "Gosto disso em você." Passaram o resto da tarde conversando sobre arte, sonhos e visões de mundo. Rafael se deu conta de que estava conhecendo uma versão de si mesmo que não sabia que existia, alguém capaz de se emocionar com coisas simples, de ver beleza sem pensar em valor monetário. Quando começou a escurecer, caminharam juntos até o metrô. Marina ia pegar a linha vermelha, Rafael fingiria pegar a azul, mas na verdade seu motorista o esperava 2 quadras adiante. "Obrigada por mais uma tarde maravilhosa", disse Marina quando chegaram à estação. "Obrigado a você. Você me fez ver a arte de uma forma completamente nova." Ficaram se olhando por um momento, e desta vez, Rafael não resistiu. Aproximou-se devagar, dando a ela tempo para recuar se quisesse, e quando Marina não se moveu, beijou-a suavemente nos lábios. Foi um beijo doce, hesitante, que durou apenas alguns segundos, mas deixou ambos com o coração acelerado. "Uau", sussurrou Marina quando se separaram. "Uau", concordou Rafael sorrindo. Posso te ver de novo essa semana." "Todos os dias, se você quiser", respondeu Rafael sem pensar. Depois percebeu como soou desesperado. "Quer dizer..." Marina riu.
tocando levemente o rosto dele. Todos os dias seria perfeito. Durante as semanas seguintes, Rafael e Marina se viram quase todos os dias. Ele inventava desculpas para estar na região onde ela trabalhava na hora do almoço, sugeria programas gratuitos ou baratos, sempre atento para não despertar suspeitas sobre sua real situação financeira. Marina estava completamente encantada. Rafael era diferente de qualquer homem que havia conhecido. Atencioso sem ser possessivo, inteligente sem ser arrogante e com uma forma de ouvi-la que a fazia sentir-se a pessoa mais interessante do mundo. "Você tem certeza de que não tem uma namorada escondida em algum lugar?" brincou ela uma tarde, enquanto dividiam um sanduíche natural numa praça perto da Arte Fácil. "Por que pergunta? Você é perfeito demais. Homens assim geralmente têm algum defeito terrível escondido." Rafael quase se engasgou. Se ela soubesse a verdade... "Tenho vários defeitos", disse honestamente. "Só estou tentando não mostrá-los muito rapidamente." "Como quais?" Rafael pensou nas mentiras que estava contando, na manipulação inconsciente da situação, na vida dupla que estava levando. "Às vezes sou covarde", disse finalmente. "Demoro para tomar decisões importantes por medo das consequências." Marina assentiu compreensivamente. "Todo mundo tem medo às vezes. O importante é não deixar o medo decidir por você para sempre." A ironia das palavras dela o atingiu como um soco. Era exatamente isso que estava fazendo, deixando o medo de perder Marina impedir que contasse a verdade. Naquela noite, Rafael estava em seu escritório trabalhando tarde, quando Carla entrou com uma expressão preocupada. "Senhor Siqueira, precisamos conversar sobre a Arte Fácil." "O que tem?" "A jornalista que contratamos, Marina Varela. Daniel me disse que ela está fazendo perguntas sobre a propriedade da revista. Quer saber quem são os verdadeiros donos." Rafael sentiu o estômago afundar. "Que tipo de perguntas?" "Ela está curiosa sobre o investimento inicial, de onde veio o capital. Disse que quer escrever uma matéria sobre como pequenas publicações sobrevivem no mercado atual." "E o que Daniel respondeu?" "Seguiu o script que preparamos. Disse que é uma empresa de comunicação que prefere manter discrição sobre seus investidores. Mas ela é jornalista, senhor. Se decidir investigar a fundo..." Rafael passou as mãos pelo cabelo. Sabia que esse momento chegaria. Marina era inteligente e curiosa demais para não questionar a situação por muito tempo. "Dobre a segurança informacional", disse finalmente. "Nenhum documento com meu nome deve estar acessível. E peça ao Daniel para desencorajar gentilmente a matéria." "Sim, senhor. Mais alguma coisa?" Rafael hesitou. Como ela está se saindo no trabalho? Carla sorriu ligeiramente. Era a primeira vez em anos que via o chefe interessado no bem-estar pessoal de um funcionário. "Excepcionalmente bem. Os leitores adoram suas matérias. O engajamento online subiu 40% desde que ela chegou. Ótimo. Isso é, ótimo." Depois que Carla saiu, Rafael ficou olhando pela janela para a cidade iluminada lá embaixo. Estava se metendo cada vez mais fundo numa situação que não sabia como resolver. A cada dia que passava, suas mentiras se multiplicavam e seu medo de perder Marina crescia proporcionalmente. Enquanto isso, Marina realmente estava intrigada com a Arte Fácil. Não era paranoia profissional, era genuína curiosidade sobre como uma revista pequena e quase falida havia conseguido não apenas se reerguer, mas oferecer salários competitivos e benefícios generosos. "Você não acha estranho?" perguntou a Júlia durante um dos seus encontros semanais para dividir uma pizza. "Acho que você está procurando problema onde não tem", respondeu Júlia, roubando uma azeitona do prato de Marina. "Finalmente conseguiu um emprego bom. Está saindo com um cara interessante. E está reclamando de quê?" "Não estou reclamando. É só que, sei lá, parece bom demais para ser verdade. Você merece coisas boas, Mari. Para de sabotar sua própria felicidade." Marina suspirou. Júlia provavelmente estava certa. Talvez fosse apenas o instinto de jornalista que a fazia questionar tudo, até mesmo a própria sorte. "E como estão as coisas com o Rafael?" perguntou Júlia, mudando de assunto. O rosto de Marina se iluminou instantaneamente. "Maravilhosas. Ele é... não sei como explicar. É como se me conhecesse há anos. Ontem passamos 3 horas conversando sobre vida, arte, sonhos, e pareceram 3 minutos. Sounds like love", cantarolou Júlia com um sorriso malicioso. "Não é amor", protestou Marina corando.
É muito cedo para falar de amor, mas você está apaixonada. Marina ficou em silêncio por um momento, mexendo distraidamente no refrigerante. Acho que sim, admitiu finalmente. E é assustador. Por quê? Porque ele ainda é meio mistério para mim. Sei que passou por dificuldades recentemente, que está reavaliando prioridades, mas ele nunca entra em detalhes sobre o passado dele. Talvez seja doloroso demais para compartilhar. Nem todo mundo gosta de falar sobre fases ruins da vida. Talvez, concordou Marina, mas algo ainda a incomodava. Na semana seguinte, Rafael decidiu que precisava acelerar as coisas de alguma forma. Não conseguia mais manter a charada indefinidamente, e Marina estava começando a fazer as perguntas certas. Precisava encontrar uma forma de revelar parte da verdade sem destruir tudo o que haviam construído. A oportunidade surgiu quando Marina mencionou casualmente que nunca havia estado numa ópera. Sério, nunca? Perguntou Rafael surpreso. Nunca. Sempre quis. Mas os ingressos são caros, e eu não conhecia ninguém que fosse. É meio intimidante ir sozinha. Rafael teve uma ideia. Possuía um camarote permanente no Teatro Municipal, um dos benefícios de suas doações generosas para a cultura. Poderia levar Marina, mas precisaria inventar uma explicação plausível. Que coincidência, disse, tentando soar casual. Um amigo meu me deu 2 ingressos para La Bohème no sábado. Disse que não poderia usar. Gostaria de ir comigo? Os olhos de Marina se arregalaram. Sério? No Municipal? Sério. E antes que pergunte, não. Os ingressos não custaram nada. Foram um presente. Marina hesitou por um segundo. Rafael sempre parecia ter amigos generosos que lhe davam coisas. Ingressos, indicações de restaurantes, acesso a eventos. Mas decidiu não questionar. Talvez ele simplesmente fosse uma dessas pessoas que conheciam muita gente. Eu adoraria, mas não tenho roupa adequada para a ópera. Use qualquer coisa que te deixe confortável. Arte é para ser sentida, não para desfilar. No sábado à noite, Marina se arrumou com o máximo de elegância que seu guarda-roupa permitia. O mesmo vestido preto do primeiro encontro, mas desta vez com um colar simples que havia sido da avó. Estava nervosa, mas emocionada. Rafael a encontrou na entrada do Teatro Municipal, vestindo um terno escuro elegante, que Marina notou parecia ter sido feito sob medida. Mais uma vez, questionou mentalmente como alguém em transição na vida possuía roupas tão refinadas, mas decidiu deixar para lá. Você está deslumbrante, disse ele oferecendo o braço. Obrigada, estou nervosa. E se eu não entender nada? Então vamos não entender juntos, respondeu Rafael com um sorriso tranquilizador. O Teatro Municipal estava em sua glória máxima naquela noite. Luzes douradas, pessoas elegantemente vestidas, uma atmosfera de sofisticação que fez Marina se sentir como se tivesse entrado num conto de fadas. Por aqui, disse Rafael, guiando-a em direção aos camarotes. Camarote? Exclamou Marina. Rafael, esses ingressos devem ter custado uma fortuna. Já disse que foram um presente, respondeu ele rapidamente. Meu amigo tem conexões no meio artístico. O camarote era pequeno, mas luxuoso, com vista perfeita para o palco. Marina se sentia como uma princesa, mas também ligeiramente desconfortável. Tudo aquilo estava muito acima do que imaginava ser o padrão de vida de Rafael. Seu amigo deve ter conexões muito boas, comentou, tentando soar casual. Ele investe em arte, disse Rafael, tecnicamente não mentindo. Quando as luzes se apagaram e a música começou, Marina esqueceu todas as suas preocupações. La Bohème era sobre amor, sonhos, arte e pobreza, temas que ressoavam profundamente com sua própria vida. Quando Mimi cantou sobre sua vida simples costurando flores, Marina sentiu lágrimas nos olhos. Rafael, por sua vez, estava dividido entre assistir à ópera e observar as reações de Marina. Cada expressão de surpresa, cada suspiro emocionado, cada lágrima silenciosa era mais interessante que qualquer espetáculo no palco. Durante o intervalo, caminharam pelo foyer, e Marina não conseguia esconder sua fascinação com o ambiente. É incrível pensar que lugares assim existem no meio da cidade, disse ela. É como um mundo paralelo. Você merece conhecer este mundo, disse Rafael impulsivamente. Marina o olhou com curiosidade. Por que você sempre diz coisas assim? Como assim? Como se eu merecesse coisas que estão além do meu alcance.
Você fala como se eu fosse especial, mas sou só uma jornalista comum tentando pagar as contas. Rafael parou de andar e se virou para ela. Marina, você não é comum. Você é extraordinária. E qualquer um que não consegue ver isso é cego. A intensidade na voz dele a surpreendeu. Rafael, desculpe, disse ele, recuando ligeiramente. Às vezes me empolgo. O segundo ato foi ainda mais emocionante que o primeiro. Quando Mimi morreu nos braços de Rodolfo, Marina chorava abertamente, sem se importar com quem pudesse vê-la. Rafael ofereceu-lhe seu lenço, tocando suavemente sua mão. Obrigada, sussurrou ela. Por quê? Por me proporcionar isso. Por me mostrar que beleza assim existe. Rafael sentiu o coração se apertar. Marina estava agradecendo por algo que para ele era rotineiro, trivial. Quantas noites havia passado em camarotes similares, entediado, verificando e-mails durante as apresentações. Vê-la descobrir a ópera pela primeira vez o fez redescobrir a magia que havia perdido. Saindo do teatro, Marina ainda estava emocionalmente afetada pela apresentação. Não consigo parar de pensar na Mimi, disse ela. Como alguém pode criar algo tão belo e tão triste ao mesmo tempo? É o que a grande arte faz, respondeu Rafael. Nos faz sentir tudo intensamente. Caminharam pelas ruas do centro, Marina ainda processando a experiência. Você já assistiu outras óperas? Rafael hesitou. Havia assistido dezenas, em teatros do mundo inteiro. Algumas, disse vagamente. Deve ser incrível ter amigos que conseguem ingressos assim, comentou Marina. Que área ele atua, seu amigo? Investimentos, respondeu Rafael rapidamente. Ele diversifica bastante. Marina assentiu, mas Rafael notou que ela estava começando a juntar as peças. Referências vagas a amigos bem conectados, ingressos caros obtidos de graça, conhecimento sobre lugares sofisticados da cidade. Mais cedo ou mais tarde, ela faria as perguntas certas. Marina, disse ele impulsivamente, parando de caminhar. Sim, Rafael olhou nos olhos dela. A mulher que havia mudado sua perspectiva sobre tudo em poucas semanas. Queria desesperadamente contar a verdade, mas não sabia como fazer sem arriscar perdê-la. Eu quero que você saiba que esta noite foi especial para mim também. Muito especial. Marina sorriu, tocando o rosto dele gentilmente. Para mim também. Beijaram-se novamente, mais profundamente desta vez, e Rafael sentiu como se estivesse se apaixonando não apenas por Marina, mas por uma versão de si mesmo que ela o havia ajudado a descobrir. Mas enquanto a beijava, uma voz em sua cabeça sussurrava que não poderia manter a mentira por muito mais tempo. E quando a verdade viesse à tona, quando viesse, ele apenas esperava que o que haviam construído fosse forte o suficiente para sobreviver. Na segunda-feira seguinte à ópera, Marina chegou ao trabalho ainda nas nuvens. A experiência havia sido transformadora, não apenas pela beleza do espetáculo, mas pela forma como Rafael havia tornado tudo ainda mais especial. Havia algo na maneira como ele a olhava durante a apresentação, como se estivesse descobrindo a ópera através dos olhos dela. Alguém está radiante hoje, observou Sofia passando pela mesa de Marina. Fui à ópera no sábado, disse Marina, não conseguindo esconder o sorriso. Ópera? Fancy? Com o Rafael? Sim, foi mágico. Sofia se sentou na beirada da mesa com expressão curiosa. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Pode. O que exatamente o Rafael faz da vida? Você sempre fala dele de forma meio vaga. Marina parou de digitar e olhou para Sofia. Por que pergunta? Bem, ópera no Municipal não é barata. E você mencionou vários outros programas sofisticados que vocês fizeram juntos. Só fiquei curiosa. Marina suspirou. Eu também fico às vezes. Ele disse que está passando por uma transição na vida, reavaliando prioridades, e que tem amigos bem conectados que sempre conseguem ingressos ou indicações. Sofia murmurou pensativamente. O quê? Nada, provavelmente. É só que... Você já considerou a possibilidade de ele ter mais dinheiro do que deixa transparecer? A pergunta atingiu Marina como um raio. Ela havia tentado não pensar nisso, mas as evidências estavam se acumulando. As roupas de qualidade, o conhecimento sobre vinhos, a facilidade com que navegava em ambientes sofisticados, os constantes presentes de amigos generosos. Você acha que ele está mentindo para mim? Não necessariamente mentindo, disse Sofia cuidadosamente. Talvez apenas omitindo.
Algumas pessoas ricas gostam de fingir que não são para testar se são amadas pelo que são, não pelo que têm. Marina sentiu o estômago revirar. Mas por que ele faria isso? Honey, você é linda, inteligente e genuína, mas também é claramente de classe média baixa. Talvez ele queira ter certeza de que você gosta dele pelo que ele é, não pelo status social dele. O resto do dia, Marina não conseguiu se concentrar no trabalho. As palavras de Sofia ecoavam em sua mente, e ela começou a repassar mentalmente todos os momentos que havia compartilhado com Rafael, procurando sinais que havia ignorado. A forma como ele havia escolhido o vinho no primeiro encontro, sem nem olhar o preço. Como conhecia detalhes sobre arte que só alguém com acesso a galerias caras saberia. O jeito natural como se comportava em ambientes sofisticados, como se estivesse acostumado a eles. Durante o almoço, em vez de encontrar Rafael como havia planejado, Marina decidiu fazer uma pequena investigação. Digitou Rafael Siqueira São Paulo no Google, mas havia milhares de resultados. Tentou adicionar investimentos e arte, mas ainda assim era muita informação para filtrar. Estava prestes a desistir quando se lembrou de algo. Rafael havia mencionado casualmente numa conversa sobre vinhos que preferia determinada vinícola argentina porque havia visitado a propriedade há alguns anos. Na época, Marina achou que fosse apenas uma viagem turística, mas agora digitou Rafael Siqueira Argentina Vinícola, e o primeiro resultado a fez engasgar com o sanduíche. Era uma foto em uma revista de negócios. Empresário brasileiro Rafael Siqueira visita Vinícola Mendoza para avaliar possível aquisição. A foto mostrava um homem de terno caro apertando a mão do dono da vinícola. O homem da foto era inequivocamente o Rafael que ela conhecia, só que com cabelo mais curto e uma expressão bem mais séria. Com mãos trêmulas, Marina clicou no link. A matéria, de 2 anos atrás, descrevia Rafael Siqueira como CEO do Grupo Siqueira, conglomerado com atuação em tecnologia, investimentos e cultura, avaliado em mais de 2 bilhões de reais. 2 bilhões. Marina leu a frase 3 vezes para ter certeza de que não estava alucinando. Continuou pesquisando, cada nova informação sendo como um soco no estômago. Rafael Siqueira, 45 anos, herdeiro de uma das famílias mais tradicionais de São Paulo, formado em administração pela FGV e MBA em Harvard, conhecido por seus investimentos em startups tecnológicas e mecenato cultural. Solteiro, sem filhos conhecidos. Uma foto particularmente dolorosa mostrava Rafael numa gala beneficente no ano anterior, vestindo smoking e acompanhado de uma socialite loura deslumbrante. A legenda dizia: Rafael Siqueira e Amanda Pereira no jantar de gala da Fundação Arte para Todos. Marina fechou o laptop com força, sentindo-se completamente tonta. Rafael não era um homem passando por dificuldades financeiras, era um bilionário. E por algum motivo inexplicável, havia decidido mentir para ela sobre sua identidade. O telefone tocou naquele momento, e o nome de Rafael apareceu na tela. Marina olhou para o aparelho como se fosse uma cobra venenosa. Alô? Atendeu, tentando manter a voz normal. Oi, linda. Como está o seu dia? A naturalidade na voz dele, a forma carinhosa como a chamou de linda, tudo pareceu falso de repente. Bem, mentiu. E o seu? Melhor agora que estou falando com você. Que tal jantarmos hoje? Conheço um lugar novo. Na verdade, Rafael, estou bem cansada. Que tal deixarmos para outro dia? Houve uma pausa do outro lado da linha. Claro, sem problema. Você está bem? Sua voz está estranha. Estou só cansada mesmo. Ok. Te ligar mais tarde então. Beijo. Marina desligou e apoiou a cabeça nas mãos. Não sabia se sentia mais raiva, tristeza ou humilhação. Por que Rafael havia mentido? O que ele queria com ela? Era algum tipo de experimento social cruel? O pior de tudo era que, apesar de descobrir a mentira, ainda sentia algo forte por ele. As conversas, os beijos, a conexão emocional, tudo havia parecido genuíno. Como distinguir o que era real do que era performance? Durante o resto da tarde, Marina mal conseguiu trabalhar. Sofia tentou puxar conversa algumas vezes, mas percebendo o humor da amiga, acabou deixando-a em paz. Ao chegar em casa naquela noite, Marina se sentou no sofá com uma taça de vinho barato e tentou processar a situação. Tinha 2 opções: confrontar Rafael diretamente ou terminar tudo sem explicações. A segunda opção parecia mais segura emocionalmente.
mas a primeira era mais honesta. Decidiu que merecia uma explicação. Enquanto isso, Rafael estava em seu escritório, incomodado com a ligação estranha de Marina. Conhecia-a bem o suficiente para saber quando algo estava errado, e definitivamente havia algo errado na voz dela. Carla, chamou pela secretária eletrônica. Sim, senhor. Alguma novidade sobre a segurança informacional que pedimos? Tudo sob controle. Nenhum documento comprometedor está acessível e orientei toda a equipe da Arte Fácil sobre a descrição necessária. Ótimo. Rafael hesitou. E sobre Marina? Alguma coisa em comum? Não que eu saiba. Por quê? Nada específico. Só mantenha-se alerta. Rafael desligou o interfone, mas não conseguiu se livrar da sensação de que algo estava prestes a dar errado. Muito errado. Na manhã seguinte, Marina chegou ao trabalho determinada a descobrir mais sobre o envolvimento de Rafael com a Arte Fácil. Se ele estava mentindo sobre sua identidade, talvez estivesse envolvido com seu emprego também. Começou sutilmente, perguntando a Daniel sobre a história da revista. É interessante como vocês conseguiram se reerguer tão rapidamente, comentou durante a reunião de pauta. Sim, tivemos sorte com os investidores, respondeu Daniel, parecendo um pouco desconfortável. Que tipo de investidores? Uma empresa de comunicação, preferem manter discrição. Marina insistiu com mais algumas perguntas, mas Daniel claramente estava evitando dar detalhes. Isso só aumentou suas suspeitas. Durante o almoço, em vez de encontrar Rafael, Marina decidiu fazer uma investigação mais profunda. Pesquisou sobre o Grupo Siqueira e descobriu que, entre seus muitos investimentos, havia uma pequena empresa de comunicação digital chamada Conecta Mídia. Pesquisou sobre a Conecta Mídia e bingo. Era ela quem havia salvado a Arte Fácil da falência. Marina se recostou na cadeira, sentindo-se completamente manipulada. Rafael não apenas havia mentido sobre sua identidade, ele havia orquestrado seu emprego. Tudo, o trabalho, o encontro casual na cafeteria, os convites românticos, tudo havia sido planejado. Mas por quê? O que um bilionário poderia querer com uma jornalista endividada e sem conexões importantes? A resposta chegou como um flash. O encontro inicial, o dia em que ela havia dado seus últimos R$ 15 para um mendigo na rua. Aquele mendigo era Rafael. Tudo se encaixou de forma dolorosamente clara. Rafael havia se disfarçado de mendigo, provavelmente como algum tipo de experimento social bizarro, e ela havia caído na armadilha. Ele havia ficado intrigado com sua gentileza e decidido brincar com ela, criando uma identidade falsa para se aproximar. Marina sentiu uma onda de náusea. Havia sido um rato de laboratório em um experimento psicológico de um homem rico e entediado. O telefone tocou novamente. Rafael. Desta vez, ela atendeu com uma determinação fria. Oi, disse secamente. Oi, linda. Você está melhor hoje? Rafael, precisamos conversar. Claro. Algum problema? Sim, um problema grande. Pode me encontrar no nosso café hoje às 7? Claro. Marina, você está me assustando. Até mais tarde, Rafael. Marina desligou antes que ele pudesse responder, deixando-o com o telefone na mão e uma sensação terrível no peito. O café da Vila Madalena nunca havia parecido tão pequeno para Marina. Ela chegou 15 minutos antes do horário marcado, escolheu uma mesa no canto e pediu um café que não tinha intenção de beber. Suas mãos tremiam ligeiramente, uma mistura de nervosismo, raiva e tristeza que ela tentava controlar. Rafael chegou pontualmente às 7 e Marina sentiu um aperto no peito ao vê-lo. Mesmo sabendo de todas as mentiras, ele ainda a afetava. Ainda era o homem por quem havia se apaixonado, só que agora sabia que tudo havia sido uma farsa. Oi, disse ele, sentando-se cautelosamente na cadeira à sua frente. Você está pálida. O que aconteceu? Marina o observou por um momento, notando detalhes que havia ignorado antes. O relógio discreto, mas obviamente caro no pulso. A forma como seus olhos varreram o ambiente, como alguém acostumado a avaliar situações. A postura confiante de quem estava habituado a controlar circunstâncias. Rafael Siqueira, disse ela simplesmente. A reação dele foi instantânea e reveladora. O rosto empalideceu, os ombros se tensionaram e por um segundo ele pareceu um homem que acabara de ser pego numa mentira terrível. Marina, CEO do Grupo Siqueira, fortuna avaliada em R$ 2 bilhões, solteiro, 45 anos,
formado em Harvard. Marina recitou os fatos com voz controlada. Dono da Conecta Mídia, empresa que salvou a arte fácil da falência e me contratou. Rafael fechou os olhos por um momento, como se estivesse se preparando para um impacto. Quando os abriu novamente, toda a pretensão havia desaparecido. Como você descobriu? Isso importa? O que importa é que descobri. Marina tentou manter a voz firme, mas havia uma nota de dor que ela não conseguia esconder. A pergunta é, por quê? Por que todo esse teatro? Rafael olhou ao redor do café, depois se inclinou para a frente, baixando a voz. É complicado. Tente me explicar. Ele suspirou profundamente. Lembra do dia em que nos conhecemos na Paulista? Quando você estava pedindo esmola? Sim, lembro. Também era mentira. Não exatamente. Rafael passou as mãos pelo cabelo. Eu estava fazendo um experimento. Queria entender como as pessoas realmente reagem à pobreza, à necessidade. Marina sentiu uma onda de raiva. Um experimento? Eu fui seu rato de laboratório? Não, não foi assim. Rafael parou, percebendo como soava. Ok, talvez tenha começado assim. Mas Marina, o que você fez naquele dia? Ninguém havia feito algo assim em meses. O que eu fiz foi dar R$ 15 que não tinha para alguém que precisa. Ou melhor, para alguém que estava fingindo precisar. Você deu tudo o que tinha, disse Rafael intensamente, sem pensar duas vezes, sem tirar foto para as redes sociais, sem esperar reconhecimento, apenas porque era a coisa certa a fazer. E isso te deu o direito de brincar comigo? Não, admitiu Rafael. Não me deu esse direito, mas eu queria te conhecer melhor. E quando descobri que você era jornalista, que estava passando por dificuldades financeiras, decidiu me salvar? Marina não conseguiu esconder o sarcasmo. Que nobre da sua parte. Decidi te dar uma oportunidade real, baseada numa mentira. Rafael se inclinou ainda mais para frente. Marina, tudo o que senti por você é real. Cada conversa, cada momento, cada beijo, tudo foi genuíno. Como posso acreditar nisso? Marina sentiu lágrimas queimando nos olhos. Como posso acreditar em qualquer coisa que você diz? Você me fez acreditar que era alguém que você não é. Eu sou quem você conheceu, insistiu Rafael. A única diferença é o dinheiro. Marina riu, mas era um som amargo. A única diferença? Rafael, você orquestrou toda a nossa relação. O emprego, os encontros casuais, os ingressos de presente, tudo foi manipulação. No início, talvez, admitiu ele dolorosamente. Mas não depois. Depois me apaixonei por você de verdade. As lágrimas finalmente escaparam dos olhos de Marina. Você acha que eu sou idiota? Você acha que alguém como eu não perceberia que não pertence ao seu mundo? Que mundo? O mundo dos restaurantes caros e óperas? Marina, esse mundo é vazio, é cheio de pessoas falsas que só se importam com status e dinheiro. E você achou que seria divertido trazer a pobrezinha para brincar de Cinderela? Rafael pareceu como se ela o tivesse esbofeteado. Não, nunca foi sobre isso. Então sobre o que era? Me explique porque estou tentando entender como alguém pode ser tão cruel. Rafael ficou em silêncio por um longo momento e Marina viu algo se quebrar em seus olhos. Quando ele falou novamente, sua voz estava carregada de uma vulnerabilidade que ela nunca havia ouvido antes. Eu estava sozinho, disse simplesmente. Cercado de pessoas, mas completamente sozinho. Todos ao meu redor queriam algo, dinheiro, conexões, status. Nunca sabiam quando alguém gostava realmente de mim, ou apenas do que eu representava. Marina sentiu sua raiva vacilar ligeiramente, mas se forçou a permanecer firme. E isso justifica mentir para mim? Não justifica, admitiu Rafael. Mas quando você me deu aqueles R$ 15, foi a primeira vez em anos que alguém foi genuinamente gentil comigo sem esperar nada em troca. E quando comecei a te conhecer melhor, o quê? Você me fez lembrar de quem eu costumava ser. Antes de todo o dinheiro e responsabilidades, você me fez sentir humano novamente. Marina balançou a cabeça. Você não tem o direito de usar meus sentimentos para se sentir melhor sobre sua vida. Você tem razão, disse Rafael, a voz quase um sussurro. Você tem toda a razão. Ficaram em silêncio por alguns minutos, o peso das revelações pairando entre eles. Marina limpou as lágrimas com as costas da mão, tentando processar tudo o que havia descoberto. O que você quer de mim agora? Perguntou finalmente. Perdão, respondeu Rafael imediatamente.
e uma chance de começar de novo com a verdade desta vez. Marina o olhou nos olhos, procurando sinais de sinceridade. O que viu lá era dor genuína, arrependimento e algo que parecia ser amor real. Mas também viu o abismo que existia entre seus mundos. Rafael, mesmo se eu conseguisse perdoar as mentiras, mesmo se acreditasse que seus sentimentos são reais, nós não funcionaríamos. Por que não? Porque somos de universos diferentes. Você tem bilhões, eu mal consigo pagar o aluguel. Você vai à ópera toda semana, eu como miojo no jantar. Como isso poderia funcionar? Dinheiro não é tudo? Fácil falar quando se tem. Marina interrompeu. Você acha que o problema é só o dinheiro? É sobre honestidade, Rafael, é sobre confiança. Como posso confiar em alguém que mentiu sobre algo tão fundamental desde o primeiro dia? Rafael pareceu encolher na cadeira. Eu entendo sua raiva. Não, você não entende. Marina se levantou abruptamente, não conseguindo mais ficar sentada. Você brincou comigo. Me fez acreditar que talvez tivesse encontrado alguém especial, alguém que me entendia. Mas tudo foi um jogo para você. Não foi um jogo. Rafael também se levantou, ignorando os olhares curiosos de outros clientes do café. Marina, por favor. Não. Ela balançou a cabeça firmemente. Não posso fazer isso. Não posso estar com alguém em quem não confio. O que posso fazer para reconquistar sua confiança? Marina o olhou por um longo momento, vendo a desesperança em seus olhos. Por um segundo quis ceder. Quis acreditar que poderiam superar aquilo. Mas então lembrou de todas as mentiras, de todos os momentos em que ele havia tido a chance de ser honesto e escolhera não ser. Nada, disse finalmente. Não há nada que você possa fazer. Pegou sua bolsa e se dirigiu para a porta, mas Rafael a seguiu. Marina, espere! Ela se virou na porta do café. Adeus, Rafael, ou melhor, adeus, Sr. Siqueira. E saiu, deixando Rafael parado sozinho entre as mesas, com o coração partido e a certeza de que havia perdido a melhor coisa que já lhe acontecera. Nas 2 semanas seguintes, Marina mergulhou no trabalho como se sua vida dependesse disso. Chegava cedo, saía tarde, aceitava todas as matérias extras que Daniel oferecia. Qualquer coisa para manter a mente ocupada e longe dos pensamentos sobre Rafael. Sofia tentou conversar algumas vezes, mas Marina deixou claro que não queria falar sobre o assunto. O problema era que, mesmo tentando se distrair, ela não conseguia parar de pensar nele. Os piores momentos eram quando lembrava dos detalhes pequenos, como ele ouvia genuinamente quando ela falava, como seus olhos se iluminavam quando ela compartilhava uma ideia nova, como a beijava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Tinha sido tudo mentira? Ou havia algo real no meio de toda aquela farsa? Marina, disse Daniel uma manhã, entrando em sua sala. Podemos conversar? Claro, respondeu ela, salvando o artigo que estava escrevendo. Daniel fechou a porta e se sentou, parecendo desconfortável. Quero ser direto com você. Recebemos uma proposta interessante. Que tipo de proposta? O Grupo Siqueira quer comprar sua matéria sobre arte urbana para uma campanha publicitária. O valor é substancial. Marina sentiu o estômago afundar. Quanto? 50 mil reais. Ela quase caiu da cadeira. 50 mil? Por uma matéria? É muito acima do valor de mercado, admitiu Daniel. Mas eles insistiram especificamente no seu trabalho. Marina fechou os olhos, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Rafael estava tentando ajudá-la financeiramente, mesmo depois de tudo. Era um gesto gentil ou mais uma manipulação? Eu recuso, disse firmemente. Marina, você tem certeza? É muito dinheiro. Tenho certeza. Não quero nada que venha do Grupo Siqueira. Daniel assentiu, embora claramente não entendesse. Ok, vou comunicar a decisão deles. Depois que Daniel saiu, Marina apoiou a cabeça nas mãos. 50 mil reais resolveriam todos os seus problemas financeiros. Lhe dariam segurança por meses. Mas aceitar seria como admitir que Rafael podia comprar seu perdão. Enquanto isso, em seu escritório, Rafael recebeu a notícia da recusa com uma mistura de tristeza e admiração. Mesmo magoada, Marina mantinha sua integridade. Era mais uma prova de por que havia se apaixonado por ela. Ela recusou mesmo sabendo do valor? Perguntou a Carla. Segundo o editor da revista, ela foi categórica. Não quer nada que venha do nosso grupo. Rafael assentiu lentamente. Não podia dizer que estava surpreso, mas doía mesmo assim.
E sobre aquele outro assunto que discutimos? Perguntou. Já está sendo providenciado, senhor. Mas tem certeza de que é uma boa ideia? É a única ideia que tenho. Naquele fim de semana, Marina decidiu visitar sua mãe no interior. Precisava de perspectiva, de conversar com alguém que a conhecia desde sempre e poderia ajudá-la a entender seus próprios sentimentos. Teresa Varela morava numa casa simples em Araraquara, onde cuidava da avó de Marina, Dona Helena, de 89 anos. Marina chegou no sábado de manhã e sua mãe imediatamente notou que algo estava errado. Você está magra, foi a primeira coisa que Teresa disse. E com olheiras, o que aconteceu? Durante o almoço, Marina contou toda a história. Sua mãe ouviu em silêncio, fazendo perguntas pontuais, com a sabedoria de quem havia vivido muito e visto de tudo. Então deixe-me entender, disse Teresa quando Marina terminou. Esse homem mentiu sobre sua identidade, orquestrou o encontro de vocês e você se apaixonou por ele mesmo assim? Eu me apaixonei pela pessoa que ele fingiu ser, corrigiu Marina. Ou talvez tenha se apaixonado pela pessoa que ele realmente é, escondida sob todas essas mentiras. Marina olhou para a mãe, surpresa. Você está defendendo ele? Não estou defendendo as mentiras, esclareceu Teresa. Estou tentando entender a situação toda. Marina, você já parou para pensar por que um homem com todo esse dinheiro e poder se daria ao trabalho de criar uma farsa tão elaborada? Por que é um psicopata rico e entediado? Teresa riu. Honey, psicopatas não se apaixonam. E pelo que você me contou, esse homem definitivamente se apaixonou por você. Como você pode ter certeza? Porque psicopatas não têm crises de consciência. Eles não oferecem 50 mil reais para mulheres que os rejeitaram. E eles definitivamente não criam oportunidades de emprego para as pessoas por quem se interessam. Marina ficou em silêncio, processando as palavras da mãe. Não estou dizendo que você deveria perdoá-lo, continuou Teresa. Estou dizendo que talvez devesse tentar entender por que ele fez o que fez. Pessoas muito ricas vivem em um mundo muito isolado, Marina. Elas nunca sabem se as pessoas gostam delas ou do dinheiro delas. Isso não justifica mentir. Não justifica, mas explica. Naquela noite, Marina estava no quintal da casa, olhando as estrelas e pensando nas palavras da mãe, quando Dona Helena se aproximou com passos lentos. Posso me sentar com você, querida? Claro, vó. Dona Helena tinha 89 anos, mas sua mente estava afiada como sempre. Marina sempre admirou a sabedoria da avó, forjada em quase 9 décadas de vida. Sua mãe me contou sobre seu dilema amoroso, disse a idosa. Não é um dilema amoroso, vó. É uma situação clara de traição de confiança. Dona Helena ficou em silêncio por um momento. Posso te contar uma história? Claro. Quando eu tinha sua idade, me apaixonei por um homem. Ele era lindo, charmoso e me cortejava todos os dias. Depois de 3 meses, descobri que ele era casado. Marina se virou para olhar a avó. O que você fez? Terminei tudo imediatamente. Fiquei furiosa, humilhada, com o coração partido. E aí, 6 meses depois ele voltou. Disse que havia se separado da esposa, que não conseguia me esquecer, que queria começar de novo, honestamente desta vez. E você aceitou? Dona Helena sorriu. Não. Mandei ele embora. Disse que não poderia confiar nele nunca mais. E você se arrependeu? Todos os dias pelos próximos 60 anos. Marina sentiu um aperto no peito. Por quê? Porque descobri anos depois que ele realmente havia se separado, que havia mudado de cidade para tentar esquecer de mim, que nunca mais se casou, e porque percebi que meu orgulho havia sido mais forte que meu amor. Mas, vó, ele havia mentido. Sim, havia, e eu tinha todo o direito de estar magoada. Mas às vezes, querida, perdoar não é sobre o que a outra pessoa merece, é sobre o que você precisa para ser feliz. E se ele mentir de novo? Aí você vai embora de novo, mas pelo menos saberá que tentou. Marina passou a noite toda acordada, pensando nas histórias que havia ouvido. Na manhã seguinte, decidiu voltar para São Paulo mais cedo que o planejado. Durante a viagem de ônibus, Marina refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Tentou separar a raiva do amor, a mágoa da saudade, e lentamente começou a perceber que, apesar de todas as mentiras, os sentimentos que havia desenvolvido por Rafael eram reais. A pergunta era, o que fazer com essa percepção? Na segunda-feira, Marina chegou ao trabalho com uma determinação renovada.
Não sabia ainda se perdoaria Rafael, mas decidiu que precisava entender melhor suas motivações antes de tomar uma decisão final. Sofia, chamou a editora durante o coffee break. Posso perguntar uma coisa sobre o Rafael Siqueira? Sofia levantou as sobrancelhas. Pensei que não quisesse falar sobre ele. Mudei de ideia. Você já ouviu falar dele antes de eu contar sobre nosso relacionamento? Na verdade, sim. Ele é bem conhecido no meio empresarial. Por quê? O que você sabe sobre ele? Sofia se recostou na cadeira pensando. Bem, além de ser obviamente muito rico, ele tem fama de ser bastante reservado. Evita eventos sociais, raramente dá entrevistas, mas também tem uma reputação interessante. Como assim? Ele investe muito em cultura e projetos sociais, sempre anonimamente. Tem várias ONGs e instituições culturais que recebem doações substanciais do grupo dele, mas ele nunca quer crédito público. Marina sentiu algo se mexer no peito. Anonimamente? Sim. É meio raro no mundo empresarial. A maioria dos bilionários gosta de ter o nome estampado nos projetos que financiam. Ele não. Mais alguma coisa? Bem, também ouvi dizer que ele tem alguns hábitos excêntricos. Dizem que às vezes anda pela cidade disfarçado, observando pessoas. Alguns acham que é paranoia, outros que é apenas curiosidade sobre como vive o resto da humanidade. Marina sentiu como se uma peça do quebra-cabeças estivesse se encaixando. Disfarçado? É o que ouvi dizer, mas você sabe como são os boatos no mundo corporativo. Naquela tarde, Marina tomou uma decisão que a surpreendeu. Decidiu pesquisar mais sobre as atividades filantrópicas de Rafael. Se ia considerar perdoá-lo, precisava entender quem ele realmente era. O que descobriu a deixou ainda mais confusa sobre seus sentimentos. O Grupo Siqueira havia doado mais de 50 milhões de reais em projetos sociais nos últimos 5 anos. Creches, escolas de arte para crianças carentes, programas de bolsas universitárias, centros culturais em periferias. E em todos os casos, as doações haviam sido feitas anonimamente. Uma matéria em particular chamou sua atenção. Creche em Cidade Tiradentes recebe doação anônima, que garante funcionamento por 10 anos. A foto mostrava crianças brincando num espaço colorido e bem equipado. Marina leu que a creche atendia 200 crianças de famílias de baixa renda e que a doação havia chegado no exato momento em que a instituição ia fechar por falta de recursos. Havia dezenas de histórias similares. Rafael estava silenciosamente mudando vidas, sem esperar reconhecimento ou benefícios fiscais. Por que você não me contou isso? Murmurou Marina para si mesma, olhando a tela do computador. A resposta veio como um insight, porque ele não queria que ela soubesse. Não queria que essa informação influenciasse a opinião dela sobre ele. Naquela noite, Marina estava em casa tentando decidir o que fazer com todas essas novas informações quando o telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Marina? Aqui é Carlos, motorista do Sr. Rafael. Marina sentiu o coração acelerar. Oi, aconteceu alguma coisa? O senhor não sabe que estou ligando, mas acho que você deveria saber onde ele está agora. Onde? Na Praça da Sé, distribuindo marmitas para moradores de rua. Faz isso toda segunda-feira há 2 anos. Marina ficou em silêncio por um momento. Por que está me contando isso? Porque em 2 anos trabalhando com ele, nunca o vi tão triste quanto nas últimas semanas. E porque acho que você deveria ver quem ele realmente é. Depois que Carlos desligou, Marina ficou sentada no sofá, processando a informação. Rafael estava na Praça da Sé, numa segunda-feira à noite, distribuindo comida para pessoas em situação de rua. Não para impressionar ninguém, não para ganhar mídia positiva, apenas porque era a coisa certa a fazer. Sem pensar muito, Marina pegou a bolsa e saiu de casa. A Praça da Sé à noite era um mundo diferente. Grupos de pessoas sem teto se reuniam próximo à catedral, alguns dormindo em papelões, outros conversando em círculos pequenos. Marina procurou por Rafael, não sabendo exatamente o que diria quando o encontrasse. Ela o viu próximo a uma das laterais da praça, usando roupas simples, conversando com um homem idoso, enquanto lhe entregava um recipiente de comida. Havia outros voluntários ao redor, mas Rafael não parecia estar ali como líder ou organizador, apenas como mais uma pessoa ajudando. Marina se escondeu atrás de uma coluna, observando. Rafael conversava com cada pessoa individualmente,
Ouvia suas histórias, perguntava sobre suas necessidades. Não havia nada performático ou condescendente na forma como se comportava. Era natural, genuíno. Em um momento, uma mulher com uma criança pequena se aproximou. Rafael agachou para ficar na altura da criança, conversou com ela por alguns minutos, fazendo-a rir, antes de entregar comida para ambas. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Este era o Rafael que ela havia conhecido. Gentil, atencioso, genuinamente preocupado com o bem-estar dos outros. A única diferença era que agora ela sabia que ele não estava sendo gentil porque precisava de ajuda. Estava sendo gentil porque era quem ele era. Estava tão absorta observando que não percebeu quando alguém se aproximou por trás. Você deve ser a Marina. Marina se virou assustada. Era uma mulher mais velha, aparentemente uma das coordenadoras do projeto. Como você... Rafael nos falou sobre você, muitas vezes. A mulher sorriu gentilmente. Sou Carmen, coordeno esta ação voluntária. Há quanto tempo Rafael participa? 2 anos. Toda segunda-feira sem falta. Mesmo quando está viajando a trabalho, ele manda um representante com doações extras. Marina olhou novamente para Rafael, que agora estava ajudando um homem de idade a se sentar num banco. Ele sempre foi assim? Não sei como ele era antes de começar a vir aqui, disse Carmen. Mas posso dizer que ele é um dos voluntários mais dedicados que já tivemos. Nunca quer crédito, nunca tira fotos, nunca traz mídia. Apenas aparece e trabalha. Por que está me contando isso? Carmen olhou para Marina com olhos sábios. Porque nas últimas semanas ele está diferente, triste. E porque sei que às vezes precisamos ver as pessoas no contexto certo para entendê-las realmente. Marina assistiu por mais alguns minutos, depois decidiu ir embora, antes que Rafael a visse. Precisava de tempo para processar tudo o que havia descoberto. Durante o caminho de volta para casa, Marina refletiu sobre todas as camadas de Rafael que havia descoberto. O empresário bilionário, o mentiroso manipulador, o filantropo anônimo, o voluntário dedicado, o homem apaixonado. Qual era o verdadeiro Rafael? Provavelmente todos eles. Na manhã seguinte, Marina acordou com uma decisão tomada. Não sabia se conseguiria perdoar todas as mentiras, mas sabia que precisava tentar, porque havia visto algo na Praça da Sé que não conseguia ignorar. Um homem genuinamente bom tentando fazer a diferença no mundo. Decidiu que daria a Rafael uma chance de explicar tudo novamente, mas desta vez ela faria as perguntas certas. Digitou uma mensagem. Podemos conversar de verdade desta vez. A resposta chegou em menos de 2 minutos. Sempre. Onde e quando você quiser. Hoje, 19h, no mesmo café. Estarei lá. Marina passou o dia inteiro nervosa, ensaiando mentalmente o que diria, que perguntas faria. Quando chegou ao café, Rafael já estava esperando, parecendo tão nervoso quanto ela se sentia. Obrigado por me dar esta chance, disse ele quando ela se sentou. Não sei ainda que chance é essa, respondeu Marina honestamente, mas acho que mereço algumas respostas verdadeiras. Pergunte qualquer coisa. Prometo ser completamente honesto. Marina respirou fundo. Vamos começar do começo. Por que você estava disfarçado de mendigo naquele dia? Rafael a olhou nos olhos. Porque queria entender como as pessoas reagem à pobreza quando acham que ninguém está assistindo. Queria ver se ainda existia bondade genuína no mundo. E existe. Em você, sim. Você foi a primeira pessoa em 6 meses que me deu esmola sem esperar nada em troca. A primeira que realmente me viu como ser humano. Por que isso era importante para você? Rafael hesitou por um momento. Porque estava começando a acreditar que todas as pessoas eram fundamentalmente egoístas. Que ninguém fazia nada sem expectativa de retorno. E por que isso te incomodava? Porque significaria que eu também era assim. E eu não queria ser assim. Marina assentiu lentamente. Por que você mentiu sobre quem era quando nos encontramos de novo? Porque queria que você me conhecesse pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. E porque... Rafael parou, parecendo lutar com as palavras. Porque o quê? Porque pela primeira vez em anos alguém estava falando comigo como se eu fosse uma pessoa normal. Você não estava tentando me impressionar ou conseguir algo de mim. Estava apenas sendo você. Marina sentiu algo se mexer no peito, mas manteve a expressão séria. E o emprego na arte fácil? Foi a única forma que consegui pensar de te ajudar sem levantar suspeitas. Você é talentosa, Marina. Merecia uma oportunidade. Mas foi manipulação. Foi.
admitiu Rafael. E eu me arrependo profundamente. Deveria ter contado a verdade desde o início. Por que não contou? Rafael baixou os olhos. Porque estava com medo. Medo de quê? De que você me visse apenas como um bilionário. De que tudo mudasse entre nós. De perder a única pessoa que me fazia sentir humano. Marina ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo as respostas dele. Havia dor genuína na voz de Rafael. Vulnerabilidade real. Rafael, disse finalmente. Preciso que você entenda uma coisa. Não me importa que você seja rico. Me importa que tenha mentido. Eu sei. Confiança é fundamental para mim. E você quebrou minha confiança de uma forma muito profunda. Eu sei, repetiu ele, a voz quase um sussurro. Mas, Marina continuou, e Rafael levantou os olhos esperançosamente. Acho que posso entender por que você fez o que fez. E acho que posso tentar perdoar, se você me prometer uma coisa. Qualquer coisa. Nunca mais mentiras. Sobre nada. Não importa quão difícil seja a verdade. Prometo, disse Rafael imediatamente. Completamente honesto. Sempre. Marina o estudou por um momento, procurando sinais de sinceridade. O que viu foram olhos cheios de esperança e arrependimento genuíno. Ok, disse finalmente. Vamos tentar de novo, mas devagar, muito devagar. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Rafael foi o mais bonito que Marina já havia visto. Obrigado, disse ele. Não vou desperdiçar esta chance. Espero que não, respondeu Marina, permitindo-se sorrir pela primeira vez em semanas. Nas semanas que se seguiram, Rafael e Marina construíram algo completamente novo. Diferente da primeira vez, quando Rafael escondia quem era, agora ele compartilhava sua vida real com ela. E Marina descobriu que a realidade era ainda mais complexa e interessante que a fantasia. Então você realmente tem 3 apartamentos só em São Paulo? Perguntou Marina numa tarde de sábado, enquanto caminhavam pelo Ibirapuera. Infelizmente, sim, respondeu Rafael com um sorriso envergonhado. Herança familiar. Honest, eu uso apenas um. Os outros 2 ficam vazios na maior parte do tempo. Isso não te incomoda? O desperdício? Rafael parou de andar por um momento. Antes não. Agora, conhecendo você, sim, incomoda muito. Era esse tipo de mudança em Rafael que mais impressionava Marina. Ele não estava apenas sendo honesto sobre sua vida, estava questionando ativamente aspectos dela que antes considerava normais. Posso sugerir algo? Disse Marina cuidadosamente. Sempre. E se você transformasse um deles num espaço para artistas emergentes, tipo uma residência artística? Os olhos de Rafael se iluminaram. Isso é uma ideia brilhante. Por que não pensei nisso antes? Porque às vezes precisamos de um olhar externo para ver novas possibilidades. 2 semanas depois, Rafael ligou para Marina, eufórico. Marina, você precisa vir aqui ver uma coisa. Ver o quê? O projeto da residência artística. Já comecei a reforma. Quero sua opinião sobre tudo. O apartamento em Pinheiros estava em plena transformação. Paredes sendo derrubadas para criar ateliês amplos, iluminação natural sendo maximizada, espaços comunitários sendo criados. Rafael, isso está incrível! Exclamou Marina, andando pelos cômodos. Quantos artistas vão poder usar o espaço? 12, simultaneamente. Cada um terá seu próprio ateliê, mas haverá áreas comuns para colaboração. E Marina, ele hesitou. O quê? Queria que você coordenasse o projeto, escolhesse os artistas, definisse os critérios, acompanhasse o desenvolvimento dos trabalhos. Marina sentiu o coração acelerar. Rafael, isso é um projeto de milhões. 2,5 milhões para ser exato. E você é a pessoa perfeita para liderar. Não posso aceitar. Por que não? Marina se virou para ele, tentando organizar os pensamentos. Porque pareceria que estou com você pelo dinheiro, pelas oportunidades. Rafael se aproximou, pegando as mãos dela. Marina, você já provou que não está comigo pelo dinheiro. Recusou 50 mil reais, lembra? Além disso, não estou te oferecendo isso porque estamos juntos. Estou oferecendo porque você é a pessoa mais qualificada que conheço. Como você pode ter certeza? Porque você entende arte de uma forma que eu nunca vou entender. Porque você se importa genuinamente com artistas emergentes. E porque essa foi sua ideia. Marina olhou ao redor do espaço em transformação, imaginando-o cheio de artistas criando, colaborando, crescendo.
Era um sonho que nem sabia que tinha. Você realmente acha que eu conseguiria? Acho que você seria extraordinária. Marina respirou fundo. Ok, mas com uma condição. Qual? Eu quero um contrato de trabalho formal, salário compatível com o mercado, não inflacionado porque estamos juntos. E se nossa relação não der certo, o projeto continua. Rafael sorriu. Deal. Nos meses seguintes, Marina mergulhou no projeto da residência artística com uma paixão que nem sabia possuir. Visitou dezenas de ateliês, conversou com centenas de artistas, criou critérios de seleção que priorizavam talento e necessidade sobre conexões ou status. Você está brilhando, observou Sofia um dia almoçando com Marina. É o projeto. Nunca trabalhei em algo que fizesse tanto sentido. E como estão as coisas com o Rafael? Marina sorriu. Diferentes, melhores, mais reais. Como assim? Antes ele tentava ser alguém que não era. Agora ele está se descobrindo junto comigo. Ontem, ele me confessou que nunca havia realmente pensado sobre o impacto social dos seus investimentos, que sempre foi orientado por consultores financeiros. E agora? Agora ele quer entender. Está lendo sobre responsabilidade social, visitando projetos que financia, fazendo perguntas que nunca fez antes. Sofia sorriu. Sounds like love mesmo, Marina corou. Estamos chegando lá. O relacionamento deles estava evoluindo de forma orgânica. Rafael havia parado de tentar impressionar Marina com experiências caras e começaram a descobrir formas simples de estarem juntos. Cozinhavam em casa. Rafael era surpreendentemente talentoso na cozinha. Assistiam filmes ruins no sofá. Caminhavam pela cidade explorando bairros que Rafael nunca havia visitado. Você sabia que existe uma feira de antiguidades na Liberdade aos domingos? Perguntou Marina um sábado de manhã. Não faço ideia do que seja uma feira de antiguidades, admitiu Rafael. Serious? Ok, hoje você vai descobrir. A feira era um caos organizado de objetos antigos, livros usados, discos de vinil e achados aleatórios. Marina se movia pelo espaço como se estivesse numa caça ao tesouro, parando para examinar objetos, barganhando com vendedores, contando histórias sobre achados anteriores. Rafael a observava, fascinado. Havia algo na forma como Marina encontrava beleza em objetos esquecidos que o tocava profundamente. Olha isso! Exclamou ela, segurando uma câmera vintage. É uma Pentax K1000. Meu pai tinha uma igual. Funciona ainda. Provavelmente, essas câmeras são indestrutíveis. Marina olhou o preço e fez uma careta. R$ 50. Está fora do meu orçamento. Rafael discretamente entregou as notas ao vendedor antes que Marina pudesse protestar. Rafael, é um presente, disse ele gentilmente. E antes que reclame, não é sobre dinheiro. É sobre preservar uma memória do seu pai. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Obrigada. Mais tarde, sentados num banco na praça próxima, Marina carregava filme na câmera antiga. Meu pai me ensinou fotografia quando eu tinha 12 anos, disse ela, ajustando as configurações. Dizia que fotografia era sobre capturar momentos que nunca voltariam. Sente falta dele? Todos os dias. Ele morreu quando eu estava no 2º ano da faculdade. Ataque cardíaco completamente inesperado. Rafael pegou a mão dela. Deve ter sido muito difícil. Foi, especialmente porque ele nunca chegou a me ver formada. Nunca conheceu meu trabalho como jornalista. Às vezes fico imaginando se ele estaria orgulhoso. Ele estaria, disse Rafael com convicção. Qualquer pai estaria orgulhoso de ter uma filha como você. Marina virou a câmera para Rafael. Posso? Claro. O clique da câmera capturou Rafael sorrindo genuinamente, relaxado de uma forma que Marina nunca havia visto antes. Era diferente do homem controlado e cuidadoso que havia conhecido inicialmente. Este era Rafael sem máscaras. Sua vez, disse ele, estendendo a mão para a câmera. Não, eu sempre fico horrível em fotos. Impossível, disse Rafael já ajustando o foco. Você é linda em qualquer situação. O clique capturou Marina rindo, tentando esconder o rosto com as mãos. Mas seus olhos estavam visíveis, brilhando de felicidade genuína. Perfeita, murmurou Rafael baixando a câmera. Naquele momento, sentados num banco de praça com uma câmera vintage entre eles, ambos sentiram que haviam encontrado algo raro. Um amor baseado em honestidade, crescimento mútuo e aceitação genuína. 3 meses depois,
A residência artística estava quase pronta para abrir. Marina havia selecionado 12 artistas excepcionais de backgrounds diversos. Um grafiteiro da periferia, uma escultora indígena, um fotógrafo transgênero, uma pintora refugiada venezuelana, entre outros talentos únicos que raramente tinham acesso a recursos adequados. Marina, isso está além das minhas expectativas, disse Rafael, caminhando pelos ateliês finalizados. Os artistas chegam semana que vem. Estou nervosa e animada ao mesmo tempo. Você criou algo extraordinário aqui. Marina olhou ao redor do espaço que havia ajudado a conceber e executar. Nós criamos, corrigiu. Você foi o visionário que tornou possível. Eu fui o financiador. Você foi a alma do projeto. Naquele fim de semana, Rafael fez um convite inesperado. Marina, gostaria de me acompanhar a um evento? Que tipo de evento? Rafael hesitou. Um jantar beneficente, para arrecadar fundos para creches na periferia. Sounds good, mas por que você está parecendo nervoso? Porque será a primeira vez que aparecerei publicamente com alguém. E o evento é cheio de pessoas do meu mundo social. Marina entendeu imediatamente. Você está me apresentando oficialmente como sua namorada. Se você quiser ser apresentada assim. Marina pensou por um momento. Conhecer o mundo social de Rafael significava expor-se a julgamentos, curiosidade e provavelmente muito preconceito classista. Sim, disse finalmente. Quero conhecer essa parte da sua vida também. Na noite do evento, Marina se arrumou cuidadosamente. Havia comprado um vestido simples, mas elegante, nada extravagante, mas apropriado para a ocasião. Quando Rafael a viu, seu rosto se iluminou. Você está deslumbrante. Não exagera, disse Marina, mas estava claramente contente com o elogio. O Hotel Copacabana Palace, onde o evento acontecia, era um mundo completamente diferente para Marina. Mulheres cobertas de joias, homens em smoking sob medida, uma atmosfera de riqueza ostensiva que a fazia sentir-se deslocada. Respira, sussurrou Rafael segurando sua mão. Lembra que você vale mais que qualquer pessoa aqui. As primeiras apresentações foram cordiais, mas Marina notou os olhares curiosos, as avaliações silenciosas. Estava sendo medida e julgada por padrões que não conhecia. Rafael, querido! Exclamou uma mulher loura impecavelmente vestida, aproximando-se com um sorriso que não chegava aos olhos. Que surpresa vê-lo acompanhado. Amanda, disse Rafael polidamente. Marina, esta é Amanda Pereira. Amanda, Marina Varela, minha namorada. Amanda estendeu a mão com um sorriso gelado. Prazer. E o que você faz, Marina? Sou jornalista cultural. Atualmente coordeno um projeto de residência artística. Que interessante, disse Amanda, mas seu tom sugeria o contrário. Rafael sempre teve uma queda por projetos sociais. A frase carregada de condescendência fez Marina corar de raiva, mas antes que pudesse responder, Rafael interveio. Marina é a pessoa mais talentosa que conheço na área cultural, disse firmemente. Estou orgulhoso de estar com ela. Amanda sorriu falsamente e se afastou, mas Marina sabia que o tom da noite estava definido. Durante o jantar, Marina se viu sendo interrogada sutilmente sobre sua família, formação, trabalho. Algumas pessoas eram genuinamente curiosas e cordiais, mas outras claramente a viam como uma intrusa. Então você é jornalista, disse um homem mais velho, sentado à sua frente. Deve ser interessante escrever sobre arte popular. O tom desdenhoso era claro. Marina respirou fundo antes de responder. Arte é arte, Sr. Mendonça. Não existe arte popular ou elitista. Existe arte boa e arte ruim. E, felizmente, a arte boa não está limitada por classe social ou educação formal. Houve um silêncio constrangedor na mesa. Rafael sorriu discretamente, orgulhoso da resposta firme de Marina. O momento mais difícil veio quando Marina foi ao banheiro e ouviu duas mulheres conversando. Ela é bonitinha, dizia uma, mas é óbvio que é interesseira. Rafael sempre foi ingênuo com mulheres. Pobrezinha deve achar que ganhou na loteria, riu a outra. Veremos quanto tempo dura. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Saiu do banheiro com os olhos queimando de lágrimas contidas. Quer ir embora? Perguntou Rafael quando ela voltou à mesa, notando imediatamente sua expressão. Não, disse Marina firmemente. Não vou dar a eles a satisfação. Mas durante o resto da noite,
Marina se sentiu como se estivesse sendo observada sob um microscópio. Cada palavra, cada gesto, cada reação sendo analisados e julgados. No caminho de volta para casa, Marina estava silenciosa. "Você está bem?" perguntou Rafael. "Estou processando", respondeu ela honestamente. "Foi muito difícil." Marina olhou pela janela do carro. "Não foi o que eu esperava, mas também não foi surpresa total." "O que quer dizer?" "Rafael, eu sabia que namorar um bilionário viria com complicações. Mas uma coisa é saber intelectualmente, outra é viver na prática." Rafael parou o carro e se virou para ela. "Marina, se você não quiser lidar com isso..." "Não é que não quero", Marina o interrompeu. "É que preciso entender se consigo. Essas pessoas sempre vão me ver como a intrusa, a interesseira, a que não pertence. E eu preciso saber se isso vai me afetar ou não." "E vai?" Marina pensou honestamente. "Não sei ainda, mas sei que não vou mudar quem sou para agradar a eles. E eu não quero que mude. Jamais. Mesmo que isso signifique sempre ter uma namorada que não se encaixa no seu meio social." Rafael pegou as mãos dela. "Marina, aquele não é meu meio social. São pessoas que frequento por obrigação profissional. Meu mundo real é muito pequeno. Inclui você, alguns poucos amigos verdadeiros e os projetos que realmente importam para mim. E os negócios, a empresa, você vai ter que lidar com essas pessoas para sempre." "Sim, vou, mas não preciso gostar delas ou buscar a aprovação delas. E definitivamente não vou escolher namoradas baseado na aprovação delas." Marina sorriu pela primeira vez desde o jantar. "Você tem certeza disso?" "Absoluta. Marina, você me fez uma pessoa melhor. Essas pessoas, elas me fazem querer ser pior. A escolha é óbvia." Naquela noite, deitados na cama do apartamento de Marina, eles conversaram até de madrugada sobre expectativas, preconceitos e como navegar a diferença de classes sociais. "Tem uma coisa que preciso te falar", disse Marina, aninhada no peito de Rafael. "O quê?" "Eu te amo." Rafael sentiu o coração parar por um segundo. Era a primeira vez que ela dizia essas palavras. "Eu também te amo", respondeu, beijando o topo da cabeça dela. "Mais do que imaginei ser possível, mesmo sabendo que vai ser complicado às vezes, especialmente por isso. Amor fácil não vale nada. Amor que vale a pena sempre vem com desafios." Marina se aconchegou mais perto dele. "Então vamos enfrentar os desafios juntos." "Juntos", concordou Rafael, segurando-a como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Um ano depois, a residência artística havia se tornado um sucesso extraordinário. Os artistas selecionados por Marina haviam produzido obras que estavam sendo exibidas em galerias importantes. Alguns haviam conseguido representação comercial, outros haviam sido selecionados para exposições internacionais. "Marina, você precisa ver isso", disse Sofia, entrando no escritório temporário da residência com um tablet na mão. "O que é?" "Uma matéria no New York Times sobre projetos culturais inovadores no Brasil. A residência artística é destaque." Marina leu a matéria, sentindo uma mistura de orgulho e surreal. "Eles entrevistaram 3 dos nossos artistas. E olha só", ela apontou para um parágrafo específico. "Eles chamam o projeto de Modelo para Democratização Cultural no século XXI. Você criou algo histórico, Marina." Naquela tarde, Marina estava visitando os ateliês quando encontrou Caio, o grafiteiro da periferia que havia sido um dos primeiros selecionados. "Mari, tenho uma novidade", disse ele, radiante. "Conta." "Recebi uma proposta para expor na Bienal do próximo ano, oficialmente." Marina sentiu lágrimas de alegria nos olhos. A Bienal de São Paulo era o sonho de qualquer artista visual no país. "Caio, isso é incrível. É graças a você. Graças a este lugar. Nunca teria chegado até aqui sozinho. Chegou por causa do seu talento. Eu só abri uma porta." "Você abriu o mundo inteiro", disse Caio, abraçando-a. Conversas como essa aconteciam frequentemente, e Marina sentia que havia encontrado sua verdadeira vocação. Não era apenas jornalismo cultural, era curadoria social, era bridge between mundos diferentes. Rafael observava o crescimento de Marina com admiração e amor crescentes. Ela havia florescido no papel de gestora cultural de uma forma que surpreendia até ela mesma. "Estou pensando em expandir o projeto", disse Rafael numa tarde, enquanto caminhavam pela Vila Madalena. "Como assim?" "Criar residências artísticas em outras cidades
Rio, Belo Horizonte e Salvador. Você coordenaria todas elas. Marina parou de andar. Rafael, isso seria enorme. Você é capaz de coisas enormes, mas também seria muito dinheiro, muito investimento seu. Rafael se virou para ela. Marina, nos últimos 2 anos você me ensinou que dinheiro só tem valor quando é usado para algo que importa. Este projeto importa. Você importa. E se não der certo? Vai dar certo. Mas mesmo que não desse, prefiro tentar e falhar com você do que ter sucesso garantido, fazendo coisas que não me completam. Naquela noite, jantando no apartamento de Rafael, eles alternavam entre as 2 casas, mas Marina ainda mantinha sua independência. Ele fez uma proposta inesperada. Marina, quero te mostrar uma coisa. Ele se levantou e voltou com uma pasta de documentos. O que é isso? Papéis para criar uma fundação, a Fundação Varela Siqueira para Arte e Cultura. Marina olhou os documentos, chocada. Varela Siqueira? 50% sua, 50% minha. Você seria presidente executiva, eu seria chairman. Orçamento inicial de 50 milhões de reais. Rafael, isso é meu pedido oficial para sermos sócios de vida, em tudo. Marina entendeu que não era exatamente um pedido de casamento, mas era algo mais profundo, um convite para construírem algo juntos que transcendesse romance. Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Marina olhou novamente para os documentos, depois para Rafael. Mas eu tenho uma condição. Qual? A fundação tem que incluir um programa de educação financeira para artistas. Não adianta darmos oportunidades se não ensinarmos as pessoas a gerenciarem o sucesso. Rafael sorriu. Por isso que eu te amo. Você sempre pensa em detalhes que eu perderia. É isso mesmo? Aceitamos ser sócios de vida? Para sempre, disse Rafael, pegando as mãos dela. Para sempre, concordou Marina, selando o acordo com um beijo. 6 meses depois, a Fundação Varela Siqueira estava oficialmente ativa. Marina havia deixado seu trabalho na arte fácil para se dedicar integralmente ao projeto, e Rafael havia reestruturado parte de seus negócios para ter mais tempo para a fundação. O lançamento oficial aconteceu exatamente no local onde tudo havia começado, a Avenida Paulista. Mas desta vez, em vez de um mendigo e uma jovem desesperada, havia um palco montado na praça, dezenas de artistas se apresentando e centenas de pessoas celebrando arte acessível. Nunca imaginei que aqueles 15 reais resultariam nisso, disse Marina observando a multidão. Aqueles 15 reais mudaram minha vida, respondeu Rafael. Me mostraram que ainda existia generosidade real no mundo e me trouxeram o amor da minha vida, disse Marina beijando-o suavemente. Ei, vocês dois, gritou Júlia aproximando-se com uma câmera. Posem para a foto oficial. Marina e Rafael sorriram para a câmera, mas antes do clique Rafael sussurrou no ouvido dela. Pronta para a próxima aventura? Sempre, respondeu Marina, contanto que seja contigo. O clique da câmera capturou um momento perfeito. 2 pessoas que haviam encontrado não apenas amor, mas propósito compartilhado. Marina, que havia dado seus últimos 15 reais a um estranho, descobriu que às vezes os gestos mais simples abrem portas para possibilidades extraordinárias. Rafael, que havia passado anos se escondendo atrás de disfarces e mentiras, aprendeu que a vulnerabilidade genuína era muito mais poderosa que qualquer máscara. E juntos, criaram algo maior que o amor. Criaram impact. Criaram change. Criaram esperança para centenas de artistas que, como Marina, um dia, só precisavam de uma oportunidade real. Epílogo. 2 anos depois. A casa em Campos do Jordão havia sido transformada numa residência artística rural, onde escritores e artistas visuais podiam passar temporadas criando em contato com a natureza. Marina estava no jardim, organizando uma exposição ao ar livre, quando sentiu braços familiares a envolvendo por trás. Como foi São Paulo? Perguntou, recostando-se no peito de Rafael. Produtivo. A filial do Rio está aprovada e conseguimos aquele terreno em Salvador. Ótimo. E como foi o encontro com os investidores? Conseguimos mais 5 milhões para o programa de educação financeira. Marina se virou nos braços dele. Sério? Sério. Sua apresentação convenceu todo mundo. Nossa apresentação, corrigiu Marina. Somos uma equipe. A melhor equipe possível. Eles ficaram abraçados por um momento, observando artistas de várias idades trabalhando pelo jardim,
crianças de uma escola local assistindo a uma oficina de pintura, jovens da cidade aprendendo fotografia com equipamentos profissionais. Sabe o que é mais engraçado? Disse Marina pensativamente. O quê? Se alguém me dissesse 3 anos atrás que eu estaria administrando uma fundação de 50 milhões, morando numa casa de campo e namorando um bilionário, eu riria na cara da pessoa. E se alguém me dissesse que eu deixaria de lado reuniões de diretoria para ensinar crianças a plantar flores num jardim, eu chamaria um psiquiatra. Marina riu. Mudamos muito, crescemos muito, corrigiu Rafael. Juntos. Você se arrepende de alguma coisa? Rafael pensou por um momento. De ter mentido no início sempre, mas de ter me disfarçado de mendigo naquele dia? Nunca. Foi a melhor decisão que já tomei. Mesmo sabendo todo o drama que viria depois? Especialmente por isso. Os melhores amores são os que sobrevivem ao drama e se tornam mais fortes. Marina se colocou na ponta dos pés e o beijou, um beijo que sabia a promessas cumpridas e sonhos realizados. Te amo, Rafael Siqueira. Te amo, Marina Varela. Para sempre. E ali, cercados pela arte que haviam ajudado a criar, pelo amor que haviam construído com honestidade e paciência, e pela certeza de que ainda tinham muitas aventuras pela frente, eles souberam que às vezes as melhores histórias começam com os gestos mais simples, como dar os últimos 15 reais a um estranho que precisa, como escolher ser vulnerável em vez de perfeito, como acreditar que amor verdadeiro é aquele que nos transforma em versões melhores de nós mesmos. Fim. O amor verdadeiro não é encontrar alguém perfeito, mas escolher ver a perfeição em alguém imperfeito.